Lei 10.741, Estatuto do Idoso. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende: inciso 1º, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Inciso 2º, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Inciso 3º, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Inciso 4º, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Inciso 5º, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Inciso 6º, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Inciso 7º, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Inciso 8º, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Inciso 9º, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará a responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nesta lei. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 1º. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2º. Opinião e expressão. Inciso 3º. Crença e culto religioso. Inciso 4º. Prática de esportes e de diversões. Inciso 5º. Participação na vida familiar e comunitária. Inciso 6º. Participação na vida política na forma da lei. Inciso 7º. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: inciso 1º. Cadastramento da população idosa em base territorial. Inciso 2º. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Inciso 3º. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Inciso 4º. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniados com o poder público nos meios urbano e rural. Inciso 5º. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Parágrafo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Inciso 1º.
quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Inciso 2º. Quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6º. É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde, SUS, para a expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Parágrafo 7º. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Artigo 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder a autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita, inciso 1º, pelo curador, quando o idoso for interditado. Inciso 2º, pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil. Inciso 3º, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. Inciso 4º, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores, familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Inciso 1º, autoridade policial. Inciso 2º, Ministério Público. Inciso 3º, Conselho Municipal do Idoso. Inciso 4º, Conselho Estadual do Idoso. Inciso 5º, Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei 6.259, de 30 de outubro de 75. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para a sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido de preservação da memória e da identidade cultural. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal,
serão inseridos conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 224. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual.